Bem galera, boa noite. Tava um tempo sem gravar aí, né? Praticamente nossas aulas presenciais já voltaram, então dei uma pausa aí, né, de fazer as gravações. Hoje eu tô com uma listagem de exercícios aí da Universidade Federal Rural da Amazônia, da UFRA, a atividade do professor Marcelo Neiva. A gente vai estar resolvendo alguns exercícios aí, beleza? A primeira questão do exercício, ela fala assim: organize em rol a respectiva amostra. Ele me dá uma amostra aqui, né? Vários valores aqui. Aí o que ele pede? Monte uma tabela de distribuição de frequências por intervalos de classe, né? A gente tem que observar isso bem aqui que ele fala, tá? Para para essa amostra, né? Calculando, aí o que ele está pedindo? Ele quer que calcule a frequência absoluta, né? Frequência relativa, frequência absoluta acumulada e frequência relativa acumulada, né? Então, eu já vou trazer meio que a resolução já pronta, tá? Por conta aqui do tempo, para não ficar tão extenso o vídeo, né? Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso esqueminha. Então, a nossa questão, ela começa dando uma amostra aqui, que é justamente a amostra X, que é essa que nós temos aqui na nossa primeira linha, né? Então, são vários valores, né? Então, o que eu tenho que fazer logo de imediato? Eu teria que contar quantos elementos tem nessa amostra, né? Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Beleza? Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu for colocar em rol, né? O que é colocar algo em rol, gente? Uma sequência em rol é colocar ela em ordem. E essa ordem ela pode ser crescente, ou seja, do menor para o maior, ou decrescente do maior para o menor. Eu geralmente coloco do menor para o maior, né? Em ordem crescente. Então, por que eu estou fazendo isso? Eu estou contando porque quando for no final lá em rol, como é muito grande, né, um pouco extenso, a gente pode acabar se confundindo e errando a quantidade de elementos, né, esquecendo de alguém. Então a gente sempre conta para ver se está batendo certinho, né? Então, pegando aqui do menor, o que foi que eu fiz? Ó? Peguei o número 1, né? Depois eu segui, ó, peguei o outro 1, depois não tem mais. E eu aconselho sempre que você for colocando, ó, você vá marcando. Ó. Botei o número 1, depois o número 1, depois o número 2, né? O próximo quem veio? Ó, 3, tem outro 3, tem, ó, tá aqui, ó. Depois vem quem? Veio o 4, depois do 4, tá aqui, ó, 5, depois do 5, 6, 7, o 8, quem falta? 9, o 11 e o 15, né? Então foi colocando eles todos aqui em ordem, né? Então no final eu acabo contando novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Beleza, coloquei a minha amostra agora em rol, né? Tá tudo organizadinho, em ordem crescente, né? E aí eu vou começar a partir para nossas resoluções. Eu esqueci de falar, gente, que já é de noite, tá? Vocês estão percebendo a sombra aí, né? Eu moro no interior, digamos assim, minha casa é um pouco afastada, né? Então vocês podem escutar alguns bichos, alguns barulhos aí, beleza? Então, assim, colocar em rol já é praticamente o início da nossa resolução, porque quando ele dá uma amostra pra gente, né, uma sequência qualquer que seja de números, a gente sempre tem que estar organizando, colocando em rol, como a gente fez aqui, né? Então, como a questão ela tá falando assim, ó, que ela quer uma tabela de distribuição de frequência por intervalos de classe. Então, para a gente poder achar esses intervalos de classe, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o cálculo de algumas coisinhas. Quais são essas coisinhas, né? Que foi visto lá no material que eu vi lá de vocês lá, né? A amplitude total, que a gente acaba, digamos assim, colocando de forma resumida, né? De forma simplificada pela letra AT, né? O número de classes, né? Que a gente vai ter que fazer o cálculo do número de classes, que a gente representa por NC, e o comprimento dessa classe, né? Então, o comprimento dessa classe a gente acaba lá sendo representado pela letra H, e então é preciso calcular esses três para a gente poder estar montando a nossa tabela, né? Então, bora lá iniciar. Amplitude total. O que seria amplitude total? Amplitude total é quando você pega, após estar em rol, né? O que você faz? Você pega o maior valor da amostra, né? Que nesse nosso caso aqui o maior valor é quem? É o valor 15, né? E vai fazer a subtração pelo menor valor. Quem é o menor valor dessa nossa amostra? É o número 1. Então você vai fazer 15 menos 1, vai dar igual a 14. Então a nossa amplitude total, no caso vai ser quanto? Vai ser 14. Então toda vez que falar em amplitude, você sempre vai pegar o maior, né? O maior valor e subtrair pelo menor, tá? Não esquece disso. É o maior menos o menor. Bem simples, bem diretão. Quando você vai calcular o número de classes, você vai fazer o que? A raiz quadrada de n. E o que é esse n aqui? Esse n é a quantidade de elementos que é dada numa sequência, numa amostra, e assim vai,
né? Então, no nosso caso, a nossa amostra X, é só a gente fazer a contagem de quantos elementos tem, né? Que a gente já contou que deu quanto da agorinha? Deu 13, mas se tiver na dúvida, conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Beleza, tem 13 elementos. Então, você vai fazer a raiz quadrada de 13, né? Então, se você for fazer a raiz quadrada de 13, eu tô com o celular aqui da minha mãe, né? Para fazer uma colazinha aqui para vocês rapidão, para mostrar, ó. Raiz quadrada, porque eu não vou fazer na munheca, digamos assim, porque vai perder muito tempo, né? E o vídeo vai ficar muito grande, né? Então, raiz quadrada de 3, ó, é 3,60 e vai embora. A gente vai utilizar só duas casas aí, 3,60, né? Então, a parte inteira é quanto? É 3. Então, ela vai ter quantas classes? 3 classes, beleza? E o comprimento dessa classe, como é que eu acho o comprimento dessa classe? É a divisão da amplitude total pelo número de classes, né? Eu vou fazer essa divisãozinha bem aqui, esse quociente, né? É uma fração, numerador de cima, denominador de baixo, né? Então, o número de cima é o valor da amplitude total que a gente calculou aqui. Lembra lá que a amplitude é o maior menos o menor, né? Então, o resultado é 14. E o número de classes que a gente achou é quanto? Que é 13. Então, se você for fazer rapidinho aqui, ó, 14 dividido para 3, vai dar quanto? Vai dar 4,666 e vai embora. Quase que uma dízima periódica, né? Então, você vai arredondar e o comprimento dessa classe vai ser quanto? Vai ser de 5, beleza? Aí aqui, ó, para nossa tabela, eu acabei fazendo um resumo, né, do que ele quer, para a gente não ficar tão grande a nossa tabela, porque vai ficar ruim. Então, frequência absoluta, eu simplifiquei por quê? Por FA, né, as iniciais, frequência relativa, FR, frequência absoluta acumulada, FAA, e frequência relativa acumulada, FRA, tá? Coloquei só as iniciais de cada palavra, que a gente não tá colocando tudo isso desse tamanho dentro da nossa tabela, porque senão vai ficar muito grande e não vai dar para fazer ela bacaninha, tá? Então, olha só, a nossa tabela já está toda montada, toda preenchida, tá? Mas nós vamos fazer no passo a passo, porque se eu fosse escrever ia demorar muito, né? Então eu vou estar só apontando e mostrando como é que faz os cálculos, tá? Então olha a nossa tabela, a amostra X, né? Que vou já mostrar para vocês aqui tudinho. Aí aqui, ó, frequência absoluta acumulada, frequência relativa mostrando a porcentagem, que eu vou explicar isso também, tá? E frequência relativa acumulada, beleza? Aqui já está toda preenchida, toda resolvida, mas aí eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo de como a gente chegou aí, tá bom? Então, olha só, para construir a nossa amostra, a nossa tabela conforme ele quer, né, por intervalos de classe, né, então, o que acontece? O que seriam essas classes? Seria representada aqui por essas linhas. Essa, no caso, a nossa amostra ficou representada aqui, ó. Como são 3 classes, eu vou trabalhar com 3 linhas nessa minha tabela, né? Então, digamos assim, que é a primeira classe, a segunda classe e a terceira classe, né? E foi calculado bem aqui, ó, tá? E daí vem o comprimento dessa classe. Ó. O comprimento dessa classe são de quantas unidades? São de 5. Né? Então, como é que eu começo a montar isso aqui? Eu presto atenção no meu rol. Né? O meu rol é quem? Ó? Começo do 1 e termino em quem? Em 15. Certo? Então, eu vou ter que dividir toda essa sequência aqui, toda essa amostra, em quantas partes? Em 3 partes, né? Que vai ser em 3 classes, sendo que o comprimento delas vai ser de quanto? De 5. Né? De 5 elementos, digamos assim. Então, o meu primeiro elemento do rol é 1, eu vou colocar bem aqui 1, né? Então, o que esse símbolo quer dizer? Que ele está aberto em 1 e ele vai estar fechado em 6. Mas por que 6 se aqui o comprimento é 5, né? Por que fechado em 6? Porque ele vai de 1 até o próximo de 6. Quem é o próximo de 6? O próximo de 6 é o número 5. Quando eu digo que está fechado em 6, quer dizer que o 6 não está incluso, né? Então, vai quem? Ó? O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Vou botar minha mão feia aqui, né? Então, vai ter quantos elementos? Vai ter 5. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 elementos, que é a quantidade do tamanho da nossa classe, né? E não vai entrar o 6. Beleza, fechei a minha primeira classe. A nossa segunda classe vai começar de onde eu fechei, né? Que agora, lembra que aqui vai de 1 até 5. Então, aqui já vai ter o quê? Do próximo número que é quem? Que é o 6. Como são 5 elementos, ó, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, vai até em 10. Só que eu não posso colocar o 10 aqui. Eu vou colocar aqui, vai de 6, aberto em 6 e vai fechado em quem? Em 11. Quer dizer que o 11 não vai entrar, então quem é que vem antes dele? Vem o 10, beleza? Fechei a minha segunda classe. A minha terceira classe e última é quem? Começa de onde eu fechei, que era quem? Que não ia entrar, que é o 11, né? Porque lembra que aqui vai até 10, né? De 1 até 5, de 6
até 10. Aqui vai entrar quem? De 11, quem é o último elemento? É 15. Eu vou colocar fechado em 15? Não, porque se eu colocar fechado em 15, quer dizer que eu vou dizer que vai até onde? Vai até o 14. Então, para poder entrar o 15, que é o último elemento, eu vou ter que colocar fechado no número após ele. Quem é o número após ele? É o 16. Né? Então, por isso que ficou assim, ó. Vai de 11, aberto em 11 e vai estar fechado em quem? Fechado em 16. Quer dizer que só vai até antes do 16, que é quem? Que é o número 15. Beleza? Montei aí as minhas três classes e seu intervalo. Aqui vai de 1 até 5, de 6 até 10 e de 11 até 15, tá? Beleza? Aí a gente vai começar a preencher a nossa tabela. A primeira parte que a questão pede lá é quem? A frequência absoluta. Como é que eu acho essa frequência absoluta? Da onde já acho o valor esse 7, o valor esse 4, o valor esse 2, né? A frequência absoluta, né? O que eu faço? Eu vou pelo intervalo. O intervalo aqui é de quanto? De 1 até fechado em 6, né? Então quer dizer que vai de quê? De 1 até 5. Então eu vou aqui no meu rol, né? E vou ver, contar quantos elementos tem de 1 até 5, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, de 1, que é meu intervalo, até o 5, quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a minha primeira classe, ela comporta quantos elementos? 7, tá? A minha segunda classe vai de quanto? No caso, de 6, né? Até fechado em 11, ou seja, até 10. Então, olha só, ela vai de 6 até o 10. Como não tem o 10, a gente vai colocar até quanto aqui? Ó? Até o 9, porque lembra lá que o 11 não entra, né? Que é fechado e não é aceitado. Então, quantos elementos eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, nesse segundo intervalo bem aqui, que é esse bem aqui, que é a nossa segunda classe, tem quantos elementos? Ó? Tem 4, né? E por último, a última classe aqui, ó, vai de quem? Vai de 11 fechado a 16, ou seja, até o 15. Ó. Então, e vai aqui até aqui. Então, de 11 até 15, tem quantos elementos? Tem somente 2, tá? Então, quando eu for somar todo mundo aqui, ó, 7 com mais 4 com mais 11, ó, 7 com mais 4, ou 7 com mais 4 com mais 11, 7 com mais 4 com mais 2, né? 7 com mais 4, 11, 11 com mais 2 vai dar 13, né? Então, o total da nossa frequência absoluta vai ser quanto? Vai ser 13. Guarda esse número aqui porque ele vai servir pra gente, tá bom? Aí, o que é a nossa frequência absoluta acumulada, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, sempre vai ser assim. Sempre você vai pegar, deixa eu ajeitar aqui. Opa, calma aí. Você sempre vai pegar o valor logo da primeira linha, da primeira classe, que é o menor valor, digamos assim, da primeira classe, e você vai repetir aqui na frente, tá? A frequência absoluta é quanto? É 7. A frequência absoluta acumulada também vai ser 7 aqui na frente. Vai começar a mudar da segunda linha em diante. Por quê? Você vai pegar esse valor bem aqui, ó, e vai somar com esse rapazinho bem aqui embaixo, ó. Tá? Você vai pegar esse, é como se fosse assim, ó, daqui você joga ele pra cá, tá? E você vai começar a fazer um zigue-zague, ó, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, é como se você fosse descer uma escadinha e vai embora, tá? Se tivesse mais elementos, a gente ia embora. Mas como é que a gente vai esse embora, descendo, né? Aqui você só repete, mas para varar esse próximo elemento que aqui, que é o 11, o que você vai fazer? Você vai fazer uma pequena adição, tá? Então você vai fazer, ó, 7 mais 4, que vai dar quanto? Vai dar 11, né? E a mesma coisa, para varar esse 13, como é que varou esse 13? Ó? Você vai pegar esse 11 e vai somar com quem? Ó? Vai somar com 2. Então você vai fazer 11 com mais 2, vai dar quanto? Vai dar 13, né? Então, como só tem 3 classes, esse último resultado aqui, ele tem que ser igual ao total da nossa frequência acumulada. Se aqui der um outro valor que não seja esse aqui, você fez alguma coisa errada na sua somazinha logo lá no início, ou no meio ou no final, né? Então, nesse caso, quando você só tem 3 classes, né? Beleza, é bem pequenininho, mas quando é maior, você vai começar descendo, 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 e sei que no final tem que ficar o mesmo valor, tá? Do total da frequência acumulada. O último resultado da frequência acumulada, frequência absoluta, desculpa, acumulada, tem que ser o mesmo resultado, tá? Do total da frequência absoluta. Entenderam? Somei aqui, todo mundo deu 13. Então, quando eu for começar a fazer esse zigue-zague aqui, ó, lá, repete, soma, 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 eu vou somando. Esse último aqui da nossa última classe tem que ser igual a esse. Se não der, porque tá errado, tá bom? Bem, então a gente já sabe como a gente calcula, como a gente acha a frequência absoluta e a frequência absoluta acumulada, né? A frequência relativa, a gente vai precisar de quem?
dos valores, né, da frequência absoluta, né, e do total dela. Por quê? Porque nós vamos fazer uma divisão do valor, no caso da frequência absoluta, por exemplo, da primeira classe, e fazer uma divisão pelo total, que é quanto? Que é 13. Só que a frequência absoluta ela é dada em porcentagem, né? Então eu fiz duas tabelinhas aqui, mas se você quiser fazer só uma, eu vou mostrar como é que faz, tá? Eu fiz duas aqui para não separar, para mostrar como é que faz o cálculo, né? Então, por exemplo, nessa primeira linha, se a gente fosse calcular a frequência relativa dessa primeira linha, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 7, né? Que é a frequência acumulada, e fazer uma divisão por quanto? Por 13. Né? E para aparecer como porcentagem, a gente vai multiplicar por quanto? Lembra lá, toda vez que fala em porcentagem, a gente multiplica por quanto? Por 100. Né? Então, basicamente, vai ficar desse jeito aqui. Ó. Vou pegar o 7, né? Que é da primeira frequência absoluta aqui. Vou dividir pelo total e multiplicar por quanto? Por 100. Então, para não perder muito tempo, né, eu não vou estar fazendo esse cálculozinho aqui na mão, porque a gente vai perder tempo, o vídeo já vai ficar grande. Né? Então, como é que ficaria? Para a gente poder calcular o valor da frequência absoluta. A gente faz 7 dividido para 13, né? Vai dar justamente esse valor que está bem aqui, ó, tá? A gente vai usar tudinho, por quê? Porque no final, quando a gente somar, tem que dar 1, tá? Então, se eu tentei colocar primeiro só duas casas decimais, não deu, 3, eu tive que colocar tudinho aqui para poder, quando a gente somar todos esses três rapazes aqui, que é o total, vai ter que dar 1, tá? Depois, se você quiser somar, você vai observar que vai dar 1 bem aqui, tá bom? Então, fazendo, ó, 7 dividido para 13, deu tudo isso aqui, ó. Só que a frequência relativa ela é dada em porcentagem, né? Então, se ela é dada em porcentagem, né? Depois que a gente faz a divisão desses dois valores aqui, a gente vai multiplicar por quanto? Por 100, né? Então, eu pego esse valor que eu já tenho bem aqui, ó, e faço vezes 100. Então, vai dar 53, né? 84 e vai embora, vai embora. Também tive que colocar todas as casas decimais após a vírgula, né? Tentei colocar só duas, mas no final, quando eu somava, não dava 100, dava 99, alguma coisa. Então, para poder dar os 100% certinho do total da frequência relativa, tive que colocar todos esses valores bem aqui, tá? Então achamos, digamos, o primeiro valor da frequência relativa, né? Para achar a segunda frequência relativa, quem é o valor da frequência absoluta? É o número quanto? É o número 4. Então eu faço o mesmo esqueminha. Pego 4, né? Divido por total, que é quanto? Que é 13. E depois, para transformar em porcentagem, multiplico por quanto? Por 100. Então deu 30, que está aqui, ó. 30,7692 e vai embora, tá? Mesma coisa para fechar o último valor bem aqui. Deixa eu botar mais para cá um pouquinho. Para fechar o último valor aqui, ó, né? Peguei quem? Peguei o 2, fiz a divisão por 13, tá? Aqui não aparece, mas é uma barra deitada, que é a mesma coisa que divisão, tá? A divisão ela pode ser em pé, né? Tipo aqui, ó, 2 dividido para 13 ou 2 dividido para 13. E são vários sinais para divisão que a gente pode representar, por isso que eu coloquei deitado, tá? Pego 2, divido para 13 e para transformar em porcentagem sempre vou multiplicar por quanto? Por 100, tá? Então, o último valor em porcentagem aqui, ó, é 15,38 e vai embora, né? Depois, se você tiver com tempo, se você quiser somar todos esses valores, você vai ver que vai dar 100% certinho, beleza? Então, só para relembrar mais uma vez, para reforçar, tá? Como é que eu acho a frequência relativa? Eu pego o valor da frequência absoluta e divido por quanto? Olha, o valor da frequência absoluta divido por quanto? Pelo total. E no final, tá? Você pode fazer só uma tabela, né? Isso aqui seria só uma coluna, eu quis fazer duas aqui, mas você pode fazer só uma logo direto, né? Bem aqui você poderia colocar vezes 100 e já dá logo esse valor todinho bem aqui, tá? Eu quis separar, mas você pode fazer desse jeito. Então, você pega o valor da linha, no caso aqui da classe, né? 7, divide pelo total e depois multiplica por quanto? Por 100, que vai dar esse valorzinho bem aqui, tá? A frequência relativa acumulada, né? Segue o mesmo esquema da frequência absoluta acumulada, tá? O que nós vamos fazer? Vamos trabalhar, agora esquece aqui, vamos trabalhar só com esses dois, né? É acumulada de quem? Da frequência relativa. Então, mesma coisa para fazer como nós fizemos aqui, ó, na acumulada da absoluta. Pega o primeiro valor e só repete lá na frente, tá? Então, você vai pegar o primeiro valor em porcentagem e jogar para cá, ó. Esse para cá, tá? Mesminho. Como é que apareceu esse 84,81 e tudo mais embora, né? Peguei esse valor que eu repeti, né? Que tá para cá. E fiz o que com esse? Se é a mesma coisa, eu fiz o que? Uma soma, né? Então, depois que você vai estar com bastante tempo vendo esse vídeo, você pega esse valor bem aqui, tá? E soma com esse outro bem aqui, ó.
que vai dar esse segundo bem aqui, tá? Quando você soma esse com esse, vai dar esse bem aqui. Beleza? E como é que apareceu esse 100? Peguei esse valor e também somei com esse outro bem aqui, ó. Fiz esse com mais esse e deu igual a 100. Te lembra, tá? Da mesma forma que foi a frequência absoluta, né? A soma do total, na última linha aqui tem que dar o mesmo valor, ó. 13, 13. Se der diferente, aqui é porque você somou alguma coisa errada. A mesma coisa aqui, ó. Na frequência relativa absoluta, acumulada, desculpa, a acumulada da frequência relativa, o total aqui tem que ser quanto? Tem que ser 100%. Então, quando você fizer essa soma para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, né? Vai ter outras questões que provavelmente vão ser maiores do que 3 classes. Quando você somar esse zigue-zague para lá e para cá, para lá e para cá, o final também aqui, ó, da última tem que dar quanto? Tem que dar 100%, né? A mesma coisa tem que estar aqui, tem que dar aqui embaixo, né? Então, basicamente é isso. O que o professor pediu, né? Fizemos a amostra, fizemos a tabela, né? Por intervalo de classe, tá aqui as 3 classes. O comprimento da classe a gente já mostrou aqui, papelzinho. É muito papel. Como é que faz o cálculo, né? A gente utiliza primeiro a amplitude, faz o cálculo da amplitude, cadê aqui? Pega o maior menos o menor, depois de ter feito o rol. O número de classe, eu faço a raiz quadrada do número de elementos, né? Então vai dar um valor decimal, a gente arredonda aqui e pega o valor inteiro. Por último, o comprimento dessa classe, eu pego a amplitude total e faço a divisão pelo número de classe, né? Quando eu faço, eu arredondo para o valor acima, que dá quanto? Dá 5. E aí, nós vamos fazendo, tá? Beleza? Então, essa é a resolução da primeira questão. Ela foi bem grandinha. Segunda questão. Mais uma vez, eu já coloquei toda a resposta, tudo bonitinho que está de azul com a minha letra linda e maravilhosa, já é a resposta, para a gente não perder tanto tempo, tá? Mas eu vou mostrar como é que faz o passo a passo, para não ter que estar escrevendo, tampando e tudo mais, beleza? Complete a tabela a seguir, considere 2 casas decimais, tá? Foi essa a condição que o professor deu, né? Que só quer 2 casas decimais, beleza? Distribuição de alunos de uma universidade segundo as classes de renda de suas famílias. Então, nós temos as classes, né? Que é baixa, média alta e alta. Nós temos a frequência absoluta e a frequência relativa, que ele requer em porcentagem, beleza? Então, no material que vocês têm aí, tá assim, 70, 15, 10 e 8. Não tem esse valor da média baixa bem aqui, ó, né? Não tem esse valor. Tá em branco, que é justamente para você completar. Então, como é que você vai completar esse valor aqui que você achou que é 35? Você vai para o total, né? Você vai para o total. Então, você vai somar o que você já tem e vai tirar do total. Então, seria basicamente assim, ó, 138, né? Então, você vai tirar o que você já tem, que é quanto? Tira 70, tira 15, tira... Opa. Foi mal. É o dedo. Tira 10 e tira 8, né? Então, o que está faltando para poder dar 138 aqui, ó, será quanto? 35, né? Então, você não vem em branco de propósito. Ele colocou justamente para você pegar o total e tirar o que já tem para poder achar esse valor. Poderia se fazer diferente? Poderia. Você poderia somar logo todo mundo, ó. 70 mais 10 mais 15 mais 8, né? Daria 103, né? Então, 103 tirando 138, daria quanto? Faltaria 35 para poder completar bem aqui a nossa frequência absoluta, beleza? A frequência relativa, né, que já está em porcentagem aqui, lembra lá na primeira questão eu fiz 2 tabelas, né, colocando o primeiro valor e depois que eu multiplicava por 100 para poder ficar em forma de porcentagem. Aqui não, já está em forma de porcentagem, tá? Então, como é que eu faço para achar a frequência relativa já em forma de porcentagem? Eu pego o valor da frequência absoluta e divido pelo total e no final multiplico por quanto? Por 100 para poder sair em forma de porcentagem, né? Então, por exemplo, aqui na classe baixa, como é que ficaria? Ficaria 70 dividido para quanto? Que é o total, 138, né? E no final, como é em porcentagem, multiplico por quanto? Multiplico para 100. Então, como ele só quer 2 casas decimais, então a gente vai pegar o 50, as 2 casas aqui, ó, que é 72, tá? Beleza, achei a da baixa. A da média baixa é quem, ó? 35 dividido por total, que é 138, vezes quanto? Vezes 100. Então, peguei só 2, 25,36. A mesma coisa na média. 15 dividido por 138 vezes 100. Então, dá 10,86. Beleza. E, por último, a alta, que são 8 dividido por 138 vezes o 100. Vai dar quanto?
5,79. Aqui no material ele arredondou para quanto? Para 5. Eu acabei pulando aqui, não foi o da média alta, mas vamos já voltar para lá. Ele acabou arredondando para 8, né? 8. E aqui eu pulei, né, que é a média alta. Então é 10 dividido para 138 vezes o 100. Vai dar 7,24. Tá? Mas por que não deu 100 cravado? Porque ele considerou apenas quantas casas decimais? Ó? Apenas 2. Se a gente tivesse colocado todos os valores igual como foi da primeira questão, ia dar os 100% certinho, tá? Mas isso é de menos, né? O importante é o quê? Que você saiba como calcular a frequência relativa. Que é quem? Você pega o valor da frequência absoluta e divide pelo total e no final multiplica por quanto? Multiplica por 100. Beleza? Terceira questão. Considerando a tabela 2 a seguir, faça o cálculo da frequência absoluta, frequência absoluta acumulada e frequência relativa acumulada. A tabela 2 é referente ao que? As espigas de milhos por planta em uma área de plantio na cidade de Paragominas no ano de 2019, tá? Então, observa. Se a gente fazer o cálculo, bora observar aqui, ó, quantas classes tem, no caso, essa nossa tabela. 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes, né? Então, ela tem 6 classes. Qual é o comprimento dessas classes? Ó? Então, sai de 1 e está fechado em quanto? Em 3, né? Então, só vai até quanto? De 1, o antes do 3 é o quê? É o 2, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? Então, o comprimento dessa nossa tabela aqui, tabela número 2, ele é de quanto? É de número 2 o comprimento dela. Né? O nosso H vale 2 e o número de classe é quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Beleza? Então, ele deu a nossa frequência. Aqui ele fala só frequência, mas essa frequência aqui sem nada é o que? A frequência absoluta. Tá? Nem sempre você vai ver o nome frequência absoluta. Né? Mas aqui quando ele coloca só frequência, não pense que como é que eu vou fazer a frequência absoluta? Já é a frequência absoluta quando ele coloca só frequência, tá? Então quer dizer que de espigas de 1 a 2, né, tem quantas? Ó? Tem 17. O tipo de espiga de 3 a 4 tem quanto? Tem 30 e assim vai indo. Beleza? Nos intervalos de 1 a 2, né? Que no caso aqui, ó, no ano de 2019, então aqui são referentes aos meses, né? O mês 1 ao mês 2, né? Que é janeiro e março. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? Então, nos 2 primeiros meses, quanto foi de espiga que nós tivemos? 17, nos 2 segundos, 30 e assim vai, tá bom? Aí, de azul foi o que eu já comecei a resolver, né? Então, bora pra cá. Como a gente já fez a frequência absoluta, então vamos pra cá, ó. Tanto que tá vendo, ó, que ele não coloca absoluto, ele já coloca a frequência acumulada. Mas a frequência acumulada de onde? Ó? Da frequência absoluta acumulada. Então lembra lá da outra questão, como foi que eu fiz, né? Da primeira questão. O primeiro valor, a gente só repete. Ele até botou separado, que era para confundir um pouquinho vocês. Não vou querer repetir esse valor da frequência relativa. É frequência acumulada de quem? Da absoluta. Então você pega o primeiro valor, tá? Da primeira classe e só repete, ó. Coloquei bem aqui, tá? E aí a gente vai começar a fazer sucessivas somas, né? Como é que eu vou pegar esse e somar com o segundo, né? Então vai ser quanto? 17 mais 30. 17 mais 30 deu 47. Beleza. Agora eu vou pegar o 47 e somar com quem, ó? Com o terceiro, que é quanto? 45. Lembra que eu estou fazendo o zigue-zague, de lá para cá. Que deu quanto? Deu 92, né? Então coloquei bem aqui no terceiro. Mesma coisa, pego o 92 e sumo com quanto? Com 52, que dá quanto? 144. Vai observando onde está aparecendo os números. Próximo, pego o 144 e vou somar com quem? Ó? Com 36, que vai dar quanto? 180. E por último, pego o 180 e somo com esse último bem aqui do último intervalo, que vai dar quanto? Vai dar o próprio 200. Lembra? Tem que dar igual o total. Frequência absoluta total deu quanto? Deu 200. E aqui também vai dar quanto? Ó, 200. Beleza? A frequência relativa, como é que aparece? Já está com porcentagem, viu? Então aqui já é com porcentagem. Então como é que a gente faz? A gente pega a frequência absoluta, divide pelo total e multiplica por 100. É o que nós vamos fazer agora. Então, bora lá. 17 dividido para quanto? 200. E eu vou multiplicar por 100. Então, ó, 8,5. O próximo,
Eu vou pegar bem aqui, que eu vou só mudar só aqui, ó. Eu vou ser esperto. Né? Então, 30 dividido para 200, que é o total, vezes 100 vai dar quanto? Vai dar 15. Né? Próximo. 45 dividido para 200, que é o total, vezes 100 vai dar 22,5. Próximo. 52 dividido para 200, vezes 100 vai dar 26. Próximo. 36 dividido para 200, vezes 100 vai dar quanto? Vai dar 18. E o último, 20 dividido para 200 vezes 100 vai dar igual a 10. Né? Então, quando você somar todo mundo aqui, lembra lá que eu falei, né? Quando você somar todo mundo, vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 100. Bora ver se é verdade. 8,5 mais 15 mais 22,5 mais 26 mais 18 mais 10, ó, deu igual a 100. Beleza? Achamos a nossa frequência relativa já com porcentagem, porque já está o símbolozinho bem aqui, ó. Então, quando a gente faz a divisão dos dois, já multiplica o resultado por 100, tá bom? A frequência acumulada é a mesma coisa, lembra lá, né? Você vai pegar o valor inicial e só repetir aqui, ó, da frequência relativa, né? Então, a frequência relativa, eu vou fazer a acumulada dela agora, só repete o mesmo valor. Então, o primeiro valor é quanto? 8,5. Daí, você vai somar, ó, o primeiro com o segundo daqui, ó. 8,5 mais 15 deu quanto? 23,5. Pega o segundo e soma com o terceiro. Mais 22,5. Que deu quanto? 46. Pega o 46 e soma com, que é o terceiro, soma com o quarto. Mais 26, que deu 72. Pega o 72 e soma com quem? Com 18, que deu quanto? Deu 90. E por último, pega o penúltimo, que é o 90, e soma com o último daqui, que é 10, que deu quanto? Deu 100. Então, te lembra que o final da acumulada da relativa tem que dar igual a quanto? Igual ao total da relativa, que sempre vai ser quanto? Vai ser 100. Beleza? Com isso, tá preenchida a nossa tabela bem direitinho. Deixa eu deixar bem aqui. E aí, ficamos desse jeito. O material, ele não tem a quarta questão. Daqui da terceira tem um espaço bem grande, não sei se apagaram aqui, não sei como é que foi. Eu sei que ele já pula para a quinta questão, tá? Então, considere a tabela com duas variáveis coletadas de funcionário de uma determinada empresa, né, que é a tabela número 3. Grau de instrução, região de procedência de funcionários de uma determinada empresa localizada em Belém do Pará. Né? Então, nós temos o grau de instrução, a região, a cidade, no caso, capital e interior. Temos o total, aqui o nível de instrução, que é fundamental e médio, né, a escolaridade, e os valores aqui e o total. Esse de azul já são as somas que eu fiz, né? Por exemplo, no fundamental, juntando a capital e interior, deu quanto? Deu 72. No ensino médio, juntando a capital e interior, deu quanto? Deu 50. Juntando o total da capital, do fundamental e do médio, deu quanto? Deu 65. E juntando o total do interior, do fundamental e médio, deu 57. A questão pergunta, né? Qual o total de funcionários da empresa, né? Então, você pode fazer por esse total, né? Da quantidade de funcionários da capital ou do interior, ou pelo total da escolaridade, né? Que é o total de fundamental mais o total de médio. Então, somando tanto esses dois quanto esses dois, vai dar quanto? 122, que é o total de funcionários da empresa. Aí a letra B pergunta: qual o percentual de funcionários que possui ensino médio, né? Então, o percentual de ensino médio vai ser esses dois bem aqui, ó, 38 com mais 12, né? Então, 38 com mais 12 vai dar quanto? Vai dar 50. Então, como ele quer o percentual, como é que eu calculo o percentual? Eu pego o total, que no caso do médio, que é quanto? 38 mais 12, que deu quanto? Deu 50. E vou dividir pelo total, que é quanto? 122. Como é porcentagem, no final a gente multiplica por 100. Então, o percentual, vou considerar duas casas decimais só, vai ser quanto? 40,98. Coloquei bem aqui, ó. Pega 50, divide para 102, aliás, 122, que é o total, e depois multiplica por 100, que vai dar 40,98. Beleza? Letra C. Qual o percentual de funcionários que possuem ensino fundamental e são do interior? Né? Então, quem é quem possui ensino fundamental? São esses dois, mas ele quer só do interior. Então, só do interior é quanto? Esse valor bem aqui, que é de 45. Então, a gente faz a mesma coisinha. Vou até aproveitar bem aqui. Para mudar só o valor, tá? Então,
Pego 45, divido para quanto? Para 122, que é o total, e multiplico por 100. Então vai dar 36, considerado duas casas, 88, tá? Eu coloquei bem aqui é um 45, tá? Meio fininho, mas é 45. Letra D. Qual o percentual de funcionários que são da capital? Então, quem são da capital são tantos os que fazem o médio quanto o fundamental. Então, o total é quanto? 65. Então, faz a mesma coisinha. Pega o total. Pega o total deles, né, que é 65. Divide por total, que é 122. E multiplica por 100. Coloquei um zero a mais aqui. Então, dá 53,27. Que está como resposta bem aqui. Tá? 65 dividido por 122 vezes 100, que vai dar 53,27. Por último, qual é o percentual de funcionários que do interior, né? Que são do interior, né? Então, do interior são do fundamental e do médio, que vai dar quanto? Vai dar 57. Então, vem aqui 57 dividido por total vezes 100 vai dar 46,72, que foi a resposta bem aqui, tá? Então, quinta questão finalizada. A sexta questão, ela pede para marcar verdadeiro ou falso para o seguinte gráfico, né? Então, aí nós temos esse gráfico aqui, que é um gráfico de Blockspot, acho que é assim que fala a pronúncia em inglês. Eu não sei se é assim, mas se não for, vai ser desse jeito, tá? Então, nós temos a figura 1, que é essa daqui, é o boxplot do comprimento de sepalas das espécies setosa, versicolo e virgínica. Acho que é assim. Se não for, vai ser. Tá? Então, aqui nós temos nesse eixo aqui as espécies e nesse outro aqui o comprimento da sepal. Então, vamos lá para as perguntas. Então, acho que vocês tiveram a aula, o professor explicou, não sei se não explicou. Eu procurei lá no PDF, do jeito que está no PDF está aqui, então acabei que tive que dar uma procurada em alguns sites, né? Peguei um esquemazinho que tem aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Para poder resolver algumas dessas questões, beleza? Então, a letra A começa assim: o comprimento da sépala, da espécie virgínica apresenta um outlier, acho que assim também fala, ou outlier, não sei, superior, né? Então, ele está se referindo a esse aqui, né? E o que acontece? Ele pergunta o que é esse outlier, eu acho que é assim, eu não sei bem a pronúncia em inglês, mas bora, esse aqui, né? Pode rir se vocês estiverem rindo agora, tudo bem? Tô tentando ajudar, beleza? Mas é assim mesmo. Então, ele está falando que tem um superior, né? Então, se a gente for procurar bem aqui nesse esquemazinho que eu falei, essa palavra que ele está falando é essa bolinha bem aqui, né? Como é o superior, lógico, o superior está lá em cima, né? Então, deveria ter uma bolinha bem aqui em cima, mas não tem, né? Para poder ser verdadeiro. Então, por isso que a letra A, ela é o quê? Ela é falsa. Ela não tem um superior, e sim ela tem o quê? Um inferior, tá? Mais uma vez, botando aqui a figura, tá? Nós temos o mínimo, o primeiro quartil, o segundo quartil, que no caso é onde divide, que é a mediana, tá? O terceiro quartil, o máximo sem esse outlier, acho que é assim, ou chair, sei lá, e por aí vai, bom? Mas deu para entender, né, a fala do que se trata. Então a letra A é falsa. A letra B fala assim: a espécie setosa apresenta maior variabilidade. Eu andei pesquisando um pouco sobre esse gráfico, não tem muita coisa, né? Então, mas assim, o que pouco deu para entender a questão da variabilidade em relação a essa caixa, né? Então, ela fala que é a maior. Não é a maior porque tem essas outras duas caixas aqui que são maiores, né? Então, eu não sei se é em relação ao primeiro ou ao terceiro quartis, né? Que tá escrito. Igual como foi mostrado. Deixa eu trazer aqui para vocês rapidinho, tá? Rapidinho, aguenta aí. Deixa eu só abrir aqui no celular da mamãe, né? Eu não sei se é em relação à caixa, a questão da variação. Oh, meu Deus, o celular dela tava a girar de gravação aí. Se é referente, no caso, né, ao primeiro quartil, ao terceiro ou ao primeiro, né? A referente a isso, ou é em relação aos valores, né? Porque se eu for
a variabilidade dos valores, né, tá um pouquinho acima do 5, né, e aqui. Mas eu acho que deve ser por conta disso, né. Por exemplo, o segundo aqui, o do meio, ó, tá um pouquinho do 6. E aqui, ó, tá entre 6 e quase lá beirando 7, né. Então, eu não posso dar certeza, né. Então, essa aqui eu tô falando, mas não é certeza. Se vocês tiverem essa aula, o professor deve ter explicado melhor sobre esse gráfico. Aí vocês só confirmam, né? Eu colocaria como falsa ela, né? Ela seria falsa, pelo pouco que eu consegui achar e ler, que até quase não tem nada desse gráfico. Eu vou até me informar mais depois. É a primeira vez que eu tô vendo, que eu tô me deparando com esse gráfico, tá bom? A espécie versicolo apresenta maior média que a espécie centosa. Pelo menos a média, né? Eu descobri que é esse traço bem aqui, ó, né? Que divide as nossas caixas, né? Então, se eu for colocar, ela está fazendo comparação a essa aqui, a segunda, né? Com a cetose, que é a terceira, a primeira bem aqui, ó. Então, se eu for puxar para cá, ó, a média dela vai ser quanto? Vai ser 5. E se eu puxar para cá, a média dela vai ser quase quanto? Vai ser quase que 6, né? Então, essa opção aqui é verdadeira. Essa eu posso dar certeza que é, porque eu pesquisei, tá bem aqui também, ó, na imagenzinha, o celularzinho da mamãe, ó, tá nem dando zoom, a imagem, se você bota bem aqui para vocês, ó, a linha do meio, que é a mediana, né, que é a média dos valores, né. Então é o que ele pergunta, maior média, no caso a média média e mediana fica quase a mesma coisa, né. Mediana é o valor central, né, mas aí a média, se for colocar, ela vai ficar quase a mesma coisa, né. Então, apesar de ser tem medidas de tendências diferentes, tá? Mas é referente a isso. Então é verdadeiro, tá bom? Letra D. A espécie cetosa apresenta o bichinho lá, que se fala direito o nome, inferior. Se você observar, ela não tem, né? Ela teria que ter esse pontinho bem por aqui, mais ou menos, ela não tem. Então, essa é falsa. Essa eu posso dizer que é falsa de certeza, tá? Letra E. As espécies cetosas, que é essa, e essa outra bem aqui, não apresentam esse negocinho que eu não sei, que eu não vou nem falar para vocês não ficarem rindo, tá? Então, nem ela não tem essa bolinha bem aqui. Então, essa também ela é verdadeiro, tá? E por último, a espécie virgínica apresenta maior mediana do que as outras espécies. Então, ela está bem aqui em cima, né? A mediana dela, realmente, ó, né? A mediana dela é justamente essa linha que corta a caixa quase que ao meio, ela é maior do que as outras duas. Só recapitulando aqui, tá, gente? Apresenta maior média, né? Então, o que é a maior média? A variação do primeiro quartil, né, com o terceiro, né? Então, são os valores que estão entre no primeiro, ó. Então, se eu tirar uma média, eu vou tirar uma média aqui dos valores de qual? Um pouquinho abaixo de 6 e um pouquinho acima de 6. Já a outra, né, a cetosa, ela está um pouquinho abaixo de 5, né, e um pouquinho acima do 5. Então, se eu vou tirar a média dela, essa aqui vai ser menor do que essa, tá? Então, por isso que a letra C, né, apresenta maior média, é verdadeira. Eu acabei confundindo com a mediana, mas não é, tá? É sobre o primeiro quartil, tá? Tá bem aqui, tá? E o terceiro, né? São os valores que estão na extremidade aqui e na extremidade aqui embaixo, tá bom? Então, no final ficou assim: falso, verdadeiro, verdadeiro, tá bom? E por último, nós temos aqui a alternativa verdadeira, né? Então nós temos lá letra A. Um gráfico de já está marcado a letra D aqui, tá? Vamos bora analisar. Um gráfico de barras ou colunas é aquele que tem os retângulos que o compõem estão dispostos horizontalmente? Não, né? Como ele fala um ou outro, um gráfico de barras ou coluna, né? É aquele em que os retângulos que o compõem estão dispostos horizontal? Não, né? Quem está horizontal é somente o de barras, tá? Como ele colocou de colunas, pode ser um ou pode ser o outro, né? Ele está dizendo que os dois são que estão dispostos horizontalmente. Então tá errado, né? Quer dizer que por horizonte, né? Como se fosse assim, ó. Vou riscar bem aqui, ó. Tá? É como se o gráfico de barra fosse aqui, ó, o retângulozinho. Ele está dizendo que tanto uma réguazinha para fazer bonitinho, né? Ele está dizendo que isso aqui tanto serve de coluna quanto de barra. Tá errado, tá?
Quando falar em coluna, tu lembra de coluna da tua casa. Coluna da tua casa é o que? Ela é em pé. Ela é assim, né? Para poder segurar o telhado, o que quer que seja. Então, ela é em pé. Aqui, vertical, tá? Vertical. E aqui na horizontal. Colunas. E aqui, barras. Tá? Bora lá. Letra B. Um gráfico de barras ou colunas é aquele que os retângulos que o compõem estão dispostos verticalmente. Não, tá errado. Porque o vertical é só de quem? Ó? Vertical é só das colunas. Então, como ele fala que é o de barras ou coluna, então ele está me dizendo que o de barras também pode ser vertical. Então, tá errado. Tá bom? Ixi, eu tô falando, não tá nem aparecendo. Mas vai ficar aqui. Vocês estão acompanhando o material dos alunos, então vocês vão entender. Tá bom? Então, a letra B também está errada. Letra C. Um gráfico de barras é aquele em que os retângulos que o compõem estão dispostos verticalmente e um gráfico de colunas horizontalmente. Né? Então, ele está me dizendo que os... Cadê? Aqueles... Um gráfico de barras, ele é o que? Vertical. O barra de barra não é vertical, ele é horizontal, tá? Tá bem aqui. E ele está me dizendo que o de colunas, ele é o que? Ele é horizontal. Tá errado. A coluna da casa de vocês fica em pé, tá? Então, ela fica na vertical. É em pé, tá? Então tá errado. Letra D. Um gráfico de barras é aquele que os retângulos que o compõem estão dispostos horizontal. Beleza, até aí dá certo. E um gráfico de colunas na vertical. Também tá certo. Eu marquei bem aqui, tá? Que é a letra D. Mas ainda tinha uma última alternativa. Então, assim como é no vestibular da vida, nos concursos da vida, na universidade tu tem que ler tudo, tá? Ler tudo. Ah, eu já achei que essa aqui é a correta, já vou marcar, vou pular para outra. Não, tu não é doido, não faz isso, que tu vai acabar te ferrando se o professor quiser te ferrar contigo. Então, lê a última questão para saber se realmente é aquela uma, porque o professor acaba dizendo, tem uma que é certa, mas tem uma que é mais certa que a certa, né? Eles tiram essas brincadeiras volta e meia, né? Então, vai que apareçam assim com vocês. Então, você já sabe, lê tudo para depois pular para outra questão. Então, a letra E, todas as alternativas anteriores são falsas. Não, né? A letra A, a letra B e a letra C são falsas, mas a letra D ela é verdadeira, tá? Então, realmente aí é somente a letra D, tá? Ficou um pouco longo aí o vídeo, tá? Peço desculpa aí pelo barulho dos gritos, dos carros, dos grilos, dos sapos, da luz que não tá muito bacana. Mas é isso, eu espero ter ajudado, beleza? Até a próxima, falou!